Certo. Bom dia, sexto ano, aula de matemática. Iniciamos a unidade 3 com o assunto de frações. Lembrando sempre, que eu falo para vocês que a decomposição em fatores primos ali é que ela nos dá uma ferramenta para estudar várias outras coisas, Uma base do sexto ano é a decomposição em fatores primos. Então a gente vai entrar agora no assunto de frações e com essa ferramenta de decomposição em fatores primos a gente consegue definir muitas operações aqui no conjunto, nas frações, simplificação de frações, adição, subtração de frações. A gente consegue fazer bastante coisa, até comparação de frações. E daí então, dentro desse assunto de frações, nós vamos ver números racionais da forma de uma fração. Tá? A gente inicia ali na página 6, então, hoje é dia 27 de outubro de 2020, sem muita demora. Vamos então números racionais na forma de fração. O que é um número racional? A gente já aprendeu um conjunto dos números naturais, certo? O conjunto dos números naturais é aquele que começa... são os números que a gente usa para contar. O zero, geralmente, a gente não usa para contar, A gente não tem a ideia do zero para contar, mas tá, tudo bem. Vamos colocar o zero como o primeiro natural, depois a gente conta o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, são infinitos elementos do conjunto dos números naturais. A gente associa ao conjunto dos números naturais uma reta, em que uma reta formada, que a gente chama de reta numérica, e o conjunto dos números naturais, nessa reta numérica, a gente consegue identificar os números aqui, quanto mais à direita, maior é o número, e a gente consegue identificar nessa reta numérica os naturais, 0, 1, 2, o 3, o 4, 5, e assim por diante. Eu já dei bom dia para a Marcele, Bom dia. Tá? Só que essa reta numérica aqui, é formada, cada pontinho nessa reta numérica é formada por um número, tem uma correspondência para um número. Existe número entre 0 e 1, mas o que a gente diz? Esse número que está entre 0 e 1, que é maior que 0 e é menor que 1, ele não é natural, certo? Qualquer número que tiver entre 0 e 1, ele não é natural. Existe número entre 0 e 1? Existe vários, infinitos números entre 0 e 1, só que esses números não são naturais. Tá? Entre 1 e 2, existe número? Sim, existe muitos números entre 1 e 2, infinitos números entre 1 e 2, só que esses números entre 1 e 2 não são naturais. Ok? A gente vai começar a falar de alguns desses números. Como é que a gente representa, por exemplo? Eu sei quanto é que vale 1. Eu sei associar na minha reta numérica o número 1. Olha só a brincadeira, a ideia. Eu sei na minha reta numérica, por exemplo, dizer quanto é que vale 1. É esse número aqui e esse número aqui que vale 2. E para que eu uso esses números 1, 2, 3? Para representar quantidades de coisas. Quer ver? Vamos representar uma quantidade 3 balas. 3 balas. Tá aqui. Eu consigo associar na reta numérica essa quantidade de bala, de pirulito, de bombom. Vou botar 3 bombons. Tá? Eu consigo associar na reta numérica essa quantidade. Eu sei que a distância de 0 até 3 representa, eu posso associar essa quantidade de bombons, 3 unidades. E se eu tiver 3 bombons, eu consigo distribuir para 2 amigos, por exemplo, para 2 pessoas, 3 bombons eu consigo distribuir para 2 pessoas? Com certeza, Pega cada um desses 3 bombons aqui, divide pela metade, ou se não, mais fácil, A gente faz assim, São 3 bombons, Vamos colocar aqui. 1, 2, 3. Os Ferrero Rocher, sei lá. Um para mim, um para ti.
Um para mim e um para ti. Um para mim e um para ti. E outro aqui eu vou dividir em 2. Então, esse tu vai receber metade e eu também recebo metade. Quantos bombons tu recebeu? Olha, eu consigo associar a quantidade que tu recebeu de bombons? Sim. Né? É só pegar aqui, ó, a quantidade não, mas sim, a quantidade. Eu consigo associar a quantidade de bombons que eu recebi. Eu recebi mais do que um bombom. Eu recebi um bombom e mais esse pedaço aqui, ó. Mas eu recebi 2 bombons. Cheguei a receber 2 bombons? Não, faltou outra metade para receber 2 bombons. Eu consigo associar essa quantidade aqui na reta numérica? Claro que eu consigo associar. Né? Eu pego essa distância aqui, ó, de 3 unidades e divido em 2 partes iguais. Ela vai dar bem aqui, ó, bem aqui no meio. Ó. Então, essa quantidade aqui de um bombom mais meio bombom é esse número aqui, ó, que não é natural. Ele vai estar bem na metade. Ele vai estar na metade entre o 0 e o 3, certo? Bem no meio entre o 0 e o 3, ou seja, 3 dividido em 2 partes iguais. Quer dizer que esse número aqui, ó, que não é natural, eu consigo localizar ele na reta numérica. Usando o compasso, por exemplo, régua e compasso, eu consigo localizar ele perfeitamente. É muito bacana fazer a localização dele. Né? É só tu pegar uma distância com um compasso aqui assim, ó, pegar uma distância maior do que 2, certo? Porque essa distância aqui é 1 e mais metade, né? 1 e meio. 1 mais meio aqui, então tu pega uma distância 2, por exemplo, com um compasso e risca assim, ó. Pega a ponta seca e coloca aqui, ó, e daí tu vai riscar uma coisa assim, ó. Depois faz essa mesma distância que faz aqui, assim, e daí tu traça uma reta que passa bem pelo meio. Tu pode fazer na parte de baixo também, e daí tu liga esses 2 pontos aqui, tu consegue bem a metade de 3 unidades. Certo? Consigo representar essa quantidade. Bom, mas se esse número não é natural, que número é esse? Olha só que louco. E a gente já, ano passado, ano passado vocês trabalharam com isso, né? Que número é esse? Como é que eu represento? Eu tenho que, faz sentido eu pegar 3 e dividir para 2 pessoas, né? Dá um bombom para cada um. Certo? 1 vezes 2 dá 2. E 3 menos 2 resta 1. E resta 1 para tu continuar dividindo por 2. Se tu transforma a tua unidade em outro tipo de contagem, certo? Talvez tu consiga dividir para 2. Mas 1 inteiro tu não consegue dividir em 2, né? A não ser que tu transforme, tu enxergue esse resto aqui, ó, num outro tipo de quantidade. Se tu dividir em 10 pedacinhos, tu tem uma unidade, uma vareta, um bombom, e dividir em 10 pedacinhos, daí vai dar 5 pedacinhos, por exemplo, né? Quando tu dividir por 2, tá? Daí tu tem uma ideia aí de como é que a gente faz isso. Então existe um número entre 1 e 2, tem como representá-lo, né? E a gente vai utilizar essa operação aqui, ó, para representar o número que está aqui, certo? A operação da divisão, né? Porque o grande problema no conjunto dos números naturais, um dos grandes problemas é representar valores que estão entre 2 naturais, né? Então não existe natural entre 2 naturais consecutivos, tá? Então, qual é a ideia? Vocês já estudaram no ano passado representação de frações. Olha só, acompanhe aqui comigo. Fração como parte de um todo. Ao se comprar uma pizza gigante com 16 pedaços, deixa eu colocar aqui para vocês a figura. Ao se comprar uma pizza gigante, deixa eu colocar a figura em foco. Com 16 pedaços é possível escolher até 4 sabores diferentes.
Na pizza representada a seguir, há 3 sabores diferentes: calabresa, marguerita e frango. Ó. Calabresa é o vermelho, marguerita aqui, ó, que é amarelo, e esse laranja é a parte do frango. Tá? Podemos indicar a fração que representa os pedaços de calabresa da seguinte forma. Tá? Calabresas são 1, 2, 3, 4 pedaços. E por que a gente vai representar dessa seguinte forma? São 8 pedaços do total. Ó, só um pouquinho. Os pedaços de calabresa da seguinte forma: 8 no total de 16, não. 1, 2, 3, 4. Não sei porque que ele botou cada quarto aqui, ó, são 4 pedaços. Então aqui eu tenho 4 pedaços, aqui eu tenho 4 pedaços e aqui eu tenho 8 pedaços, ó, a marguerita são 8 pedaços do total, então de 8 mais 4 dá 16. Acredito que ele se equivocou ali, né, nos nomes ali. Podemos indicar a fração que representa os pedaços de calabresa. Os de calabresa a gente usa a letra C, né? São 4 pedaços. Da seguinte forma: 8 do total de 16. Ele usou da marguerita aqui, ó. A não ser que a calabresa seja indicada pela letra M. Eu acredito que seja um erro ali de sentido, né? Se enganou ali com os sabores. Ele queria falar marguerita e falou calabresa, tá? Mas por que então a gente indica? Eu vou colocar aqui, ó, a calabresa. Ó. Calabresa é assim que escreve a calabresa? Assim que ele escreveu? É com S, né? Calabresa com S. Eu pensava que era com Z. Calabresa. Em português, calabresa. A pizza ele escreveu normal. Marguerita e frango. Tá? Calabresa eu estou usando então a letra C aqui para calabresa. Tá? E daí o que ele fez? Ele escreveu a parte da calabresa aqui, ó. Eu deveria escrever 4 do total de 16. Por que 4 do total de 16? Porque está considerando uma pizza inteira associado ao natural 1. A pizza, tá? A pizza associa ao natural 1, ou seja, uma unidade de pizza. Agora, esses pedaços aqui, ó, eles não são unitários. Esses 4 pedaços aqui, ó, eles são partes da tua unidade. E que parte da tua unidade seria tu pegar 4 a tua unidade. Quantos pedaços são? 16 pedaços. Então, a calabresa corresponde a 4 do total de 16. Isso aqui é uma divisão. É 4 dividido em 16. 4 dividido por 16. Claro, porque a tua pizza inteira são um total de 16 pedaços. Ó, vê como funciona. Ó. O total da tua pizza inteira é 16 pedaços do total de 16. E 16 dividido por 16 dá a tua unidade. Então, representar a calabresa desta forma faz todo sentido. O primeiro conceito que a gente tem que ter de fração, então, o primeiro conceito é de divisão, tá? 16 pedaços do total de 16 dá o total da pizza, vistas em pedaços, a pizza vista em pedaços. E aqui é a tua unidade da tua pizza, certo? O que representa a quantidade de calabresa? 4 do total dos 16 pedaços,
Olha só, representando na reta numérica 4 desses 16 pedaços. É como se tu colocasse um nível, para a quantidade de pizza que tu tem. Quer ver? Ó? A pizza toda é inteira, é o teu inteiro, tá? Vem comigo aqui que tu vai entender, ó. Tá? Olha, a gente tem que associar sempre a reta numérica. Aqui está o 0 e aqui está o 1, ok? Esse 1 aqui, ó, representa a tua uma pizza, tá? Uma pizza. E a calabresa? Existe número entre 0 e 1? Bom, para eu entender a calabresa, a quantidade de calabresa, eu tenho que entender, eu tenho que dividir essa minha pizza, assim, essa quantidade de pizza aqui, ó, em 16 pedaços iguais. Então vamos começar, ó, dividir em 2 pedaços iguais, tá? Bem pela metade aqui, ó. Vamos dizer que eu estou com régua, tudo certinho, dividir pela metade aqui, ó. 2 pedaços iguais. Agora cada metade eu divido pela metade, 4 pedaços iguais. 1, 2, 3, 4. Tá? E agora cada quarto eu divido pela metade. Eu tenho 8 pedaços iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora cada oitavo, né? Cada pedaço que eu vou chamar de oitavo, eu divido pela metade. Ó. Aqui eu tenho 16 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pedaços. Então, se tudo isso aqui representa a minha pizza, a minha quantidade de pizza, o que seria a calabresa? A calabresa seria 1, 2, 3, 4 pedaços, tá? Então, são 4 pedaços, então faz todo sentido, ó. 4 pedaços do total de 16 pedacinhos. Não é mais unidade, não é mais natural. Essa quantidade aqui, esse número representado aqui, não é natural. Por isso que eu disse para vocês, ó. Desculpa. Por isso que eu disse para vocês que isso aqui é como se fosse um nível. Bom, se a minha pizza é uma unidade, o que é a quantidade de calabresa? É essa quantidade, esse nível aqui, ó, né? Esse nível de quantidade aqui, ó. Não chega a ser não chega a ser uma pizza, bem menos do que uma pizza, certo? Mas com certeza é mais do que 0 pizzas e menos do que 1. Mas chegou na metade da quantidade de pizzas? Não, nem na metade chegou. A calabresa, 4 pedacinhos, chega nesse nível. Para chegar na metade eu teria que ter 8 pedaços, né? Aqui tem 4, 5, 6, 7. Até aqui eu conseguiria a metade. Então eu consigo, na verdade, dar uma medida para aquela parte da calabresa, né? São 4 pedaços do total da unidade distribuída em 16 pedaços. Ó. De 0 a 1, 16 pedacinhos. Eu estou considerando a calabresa só 4 pedacinhos. Tudo bem até agora? Sim ou não? Entendeu como é que eu fiz uma medida aqui, ó, para a quantidade de calabresa, que não é uma medida natural? E como é que eu consegui representar ela? Como é que eu indico a representação? Estão entendendo? Sim ou não? Ó, o Alex diz que sim. Foi o Evandro? Tá. Eu quero saber o Arthur, entendeu? Isabelle, entendeu? O Gabriel Merigo, a Maria, o Guilherme, Marcele, estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, continuando aqui, ó.
certo? Eu consigo então representar essa quantidade de calabresa, considerando que a minha pizza é uma pizza unitária, tá? Representa a minha unidade. Se eu tiver uma pizza, eu sei a quantidade, onde é que eu vou marcar a quantidade de pizza. Eu vou marcar isso aqui em relação à reta numérica. E então, se eu quiser marcar a calabresa, eu sei que representa esta pequena quantidade aqui. Como é que eu represento? Em forma de fração, 4 pedaços do total de 16. Esse 4 do total de 16 está associado na reta numérica a esta posição aqui, ó. A esta posição aqui, que é bem fácil de se localizar. Ah, professor, mas como assim é fácil de localizar? É fácil de localizar assim, ó. Quer ver? Pensa comigo, tá? Tu vai conseguir fazer bem fácil isso na tua folha. Eu precisaria de uma régua grande, né? Eu precisaria de uma régua grande, mas imagina, tu tá com a tua régua aqui, tá? Daí tu marca, né? Com a tua régua ali, a distância entre 0 e 1, tu vai botar 16 centímetros aqui, ó. 16 centímetros. A calabresa, 1, 2, 3, 4 centímetros. A calabresa, então, vai representar 4 desses 16 centímetros. 4 do total de 16 centímetros. A distância entre 0 e 1, tu pode fazer de 16 centímetros, e daí tu consegue dividir a distância entre 0 e 1 em 16 pedacinhos iguais. Onde é que tu vai marcar a calabresa? Aqui onde está dizendo 4 centímetros. Tu sabe que essa quantidade aqui, em relação à tua unidade, essa quantidade representa a calabresa. A gente bota uma cobrinha aqui para dizer que vem do 0 até aquela quantidade ali. Certo? Bem fácil de representar. Tá, mas professor, mas o que isso tem a ver com aquelas frações que a gente usava no ano passado? Como assim o que tem a ver? Tudo tem a ver. Tá tudo relacionado. Olha só, claro, eu estou falando de reta numérica aqui, né? Mas como é que tu fazia no ano passado? No ano passado, poderia pegar 16 centímetros aqui, associando a reta numérica, que tu tinha 0 aqui e tu tinha 1 aqui. Tu não usava o 0 e o 1 na tua reta numérica. Mas tu pegava uma linha de 16 centímetros, sei lá, botava 1 centímetro aqui, né? Pegava outra linha de 16 centímetros, fazia um retângulo, não é? E daí marcava aqui, ó, 1 centímetro, 2, 3, 4 centímetros, marcava a tua quantidade de fração, né? Olha só, vamos dividir aqui, ó, pelo meio. Cada uma dessas partes são meios. Agora, cada meio eu divido pela metade. Cada uma dessas partes são quartos, né? 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas partes aqui, ó, eu divido pela metade. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uma dessas partes são oitavos. E agora, claro, vocês utilizavam no ano passado, fazia assim, ó, pelo meio. Mas para associar a reta numérica, eu vou fazer sempre retângulos assim, ó. Agora eu pego meus 16 avos, ó. Dividindo os oitavos pela metade, eu obtenho os 16 avos. O que é a calabresa? 1, 2, 3, 4. Tudo a ver com o que tu estava fazendo no ano passado. A única coisa que a gente está fazendo agora, isso aqui é 4, 16 avos, certo? A única coisa que a gente está fazendo agora é associando essa quantidade aqui, ó, que são os 4, 16 avos, à minha reta numérica. Isso aqui vale 0, nada, né? E aqui a minha pizza inteira, 1, e isso aqui, ó, vai representar a minha calabresa, 4 do total de 16. Até agora tudo bem? Sim ou não? Então tá, vamos continuando, tá? Já a fração que representa os pedaços de marguerita
ou de frango podem ser escritas como. Daí ele inverteu aqui, né? Ele inverteu no desenho ali. Ou ele usou as letras erradas ali, né? Não é marguerita e frango, é calabresa e frango. Representam 4/16 avos, né? E daí a marguerita é o total de 8/16, né? Então, se for representar na reta numérica, a marguerita justamente está no meio do caminho entre 0 e 1, né? São 8 pedaços do total de 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 do total de 16 é justamente a metade. 8 do total, até a gente pode dizer, né? 8 do total de 16, pelo desenho ali, é a marguerita, né? É justamente o teu 1, aqui, ó, dividido em duas partes iguais. Essa posição aqui é uma dividido em duas partes iguais, que eu também posso dizer que são 8 pedaços de 16. É uma região do total de duas regiões. E observa bem aqui que eu vou te mostrar, ó, que a marguerita é além de ser 8 pedaços do total de 16, também representa do total de duas regiões iguais. Olha aqui, ó. Vou mostrar a marguerita aqui para vocês, que ela representa realmente o total de de 2. Tá? Então tá, aqui tá a tua pizza, certo? Olha aqui a região da marguerita. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 do total de 16, certo? De 16 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a marguerita, aqui ó, é 8 do total de 16. Vamos pintar a região da marguerita? Vamos? Ó, essa aqui é a região da marguerita. Não sei, né? Ó, achurei aqui, ó. Achurei a região da marguerita. Certo? Todo mundo está compreendendo ali que eu achurei ali a região da marguerita? Sim? Agora olha só, não requer prática, tampouco habilidade. Oh, que região está pintada? Está pintada uma do total de duas regiões iguais. Quer dizer, 8 partes do total de 16 é a mesma coisa que uma parte do total de duas. Concorda comigo? Sim? Não fiz mágica, né? Vocês entenderam bem, né? É bem simples, ó. 8 do total de 16 é a mesma coisa que 1 de 2. Faz todo sentido. Todo sentido. Sim ou não? 8 do total de 16, 1 de 2. Ai, moço, nada a ver, né? Eu até já sabia isso, né? Muito simples. É muito simples isso, né, sua? Ah, que coisa. Então, outra coisa. Então tá, ó. Vocês viram que na reta numérica, a localização de 8 sobre 16, ou seja, 8/16 avos, 8 partes do total de 16 partes, é a mesma localização, é a mesma posição do total de 1 dividido por 2, 1 em duas partes. É a mesma posição, tá? E esse aqui vai ser um conceito importante também, tá? Que vai definir muitas operações, tá? Lembrem ali que a gente utilizou, na verdade, a gente utilizou calabresa aqui, essa parte vermelha, o frango, essa parte laranja, e a marguerita, então, essa parte amarela, tá? Ele utilizou ali, sei lá, ele trocou aqui, né?
Ó, podemos indicar a fração que representa os pedaços de calabresa da seguinte forma: são 8 de 16 partes. Na verdade, a calabresa, 4 no total de 16. Né? E de marguerita, ou de calabresa ou frango, são 4 de 16, cada uma delas. Né? E marguerita, então, é 8 sobre 16. A pizza, nesse caso, é o todo ou o inteiro, tá? Melhor do que isso, falar em todo, inteiro, fica um troço meio, um conceito um tanto abstrato. O que é o todo, o que é o inteiro? Na verdade, a pizza representa a tua unidade, o teu tá? O teu número 1. Porque as coisas, para tu contar as coisas, tu associa elas a números, né? Eu tenho 3 canetas, então a essas 3 canetas eu vou associar o número 3. Então a tua pizza é a tua unidade. É como se tu dissesse o teu todo, aquilo que tu tem que... o teu inteiro, né? A tua parte inteira é a tua unidade, se associa, então, as unidades, as coisas, os objetos, a quantidades unitárias. A pizza, eu estou contando uma pizza. Tá? Os pedaços de pizza de cada sabor são partes de um inteiro, então eles não chegam a ser uma pizza, né? Eles são partes de pizza. Foram representados pelas frações 8 e 16 avos, que não é a calabresa, que é a marguerita, 4 e 16 avos, que pode ser o frango ou a calabresa, e outro 4 e 16 avos, que pode ser o frango. Então tá, deve ter uma... A gente utiliza aqui, ou aqui, ó, de repente, se vocês quiserem fazer a correção, façam a correção aqui, ó, troquem essas letras aqui de calabresa para marguerita, 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 tá? E essas letras aqui, ó, e marguerita para calabresa, 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 calabresa. Que daí, se tu fizer isso, daí no desenho, daí vai fechar tudo com texto, né? Ele está contabilizando diferente ali, né? Pelas letras diferentes, certo? Mas tanto faz. O vento, só um pouquinho. Mas tanto faz, né? O importante é tu ter entendido este conceito. Tá? Em uma fração, nós temos dois elementos, os termos